De volta com Tudo Posso pela Rede Família de televisão. Agora é hora de livro. Livros e mais livros. O livro que é um meio de comunicação importante no processo de transformação do indivíduo. Ao ler um livro, nós evoluímos, desenvolvemos a nossa capacidade crítica e criativa. E o dia 29 de outubro foi escolhido para ser o Dia Nacional do Livro, por ser a data de aniversário da fundação da Biblioteca Nacional, que nasceu com a transferência da Real Biblioteca Portuguesa aqui para o nosso Brasil. E a Biblioteca Nacional foi transferida para o Brasil no dia 29 de outubro, de 1810. E essa passou a ser a data oficial de sua fundação. O Brasil, então, passou a editar livros a partir de 1808, quando Dom João VI fundou a Imprensa Régia. E o primeiro livro editado foi Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Um pouco de história aqui para você. Quanta informação interessante, né? E para homenagear esse dia tão especial, nós estamos recebendo o escritor Laed Souza. Ele é coordenador do grupo Projetos de Leitura, que se iniciou em 1998 e reúne vários projetos de incentivo à leitura aprovados pelo Ministério da Cultura. Com sede em São Paulo, o grupo atua em todo o território nacional, desenvolvendo projetos sem fins lucrativos, com o objetivo de desenvolver o hábito da leitura. São beneficiados com projetos estudantes de escolas públicas, pacientes de hospitais, grupos de terceira idade e a população em geral. Bom dia, Laed, tudo bem? Bom dia. Prazer. Bom dia, muito bem-vindo, Pergunta, o que a gente faz para ter realmente um Brasil de leitores? Bom, é interessante que tenhamos mais projetos de incentivo à leitura, Então, a partir de projetos de incentivo à leitura, discussão de textos, então criam oportunidade para a pessoa descobrir o grande prazer que é a leitura. Não basta apenas comprar o livro e entregar o livro. Tem que ter uma interação, seria isso? Não, isso aí é muito interessante. Sempre aconselho aos pais, por exemplo, fazer uma leitura compartilhada com seus filhos. Então, trocar ideias sobre isso, conversar, dizer como será o final dessa história. Então, leia um pouco. Vamos discutir sobre o personagem, como nasceu esse personagem, o que será dessa história, o final dessa história. Tudo isso incentiva e motiva a formação do leitor. Então, é importante isso. A leitura tem a ver, acho que a gente está falando sobre isso, e eu sei a resposta, mas eu queria que você fale. A leitura tem a ver com dinheiro? Porque a pessoa fala assim, você não viu já isso? Já, muito mais. Eu não tenho dinheiro para comprar livro, eu não tenho dinheiro para ler um jornal. Mas quem quer mesmo, pega na internet, fica lá na banca, vai lendo. Você acha que tem uma relação muito tênue aí? Como que é? Na verdade, essas pessoas não descobriram ainda o prazer da leitura, porque aquele que quer, ele acaba sendo a oportunidade de leitura. Temos bibliotecas, tem uma grande possibilidade de leitores. Embora a biblioteca não tenha um trabalho, ela fique estática, é preciso que ela seja um pouco mais dinâmica e procure formar também leitores. Eu visito algumas escolas e fico muito triste quando vejo algumas escolas com a biblioteca com a porta trancada e um cadeado, impedindo a leitura, na verdade. Ainda existe isso por aí. Ou então, quando o aluno não vai bem, diz castigo, vai para a biblioteca ler o livro. O que deveria ser um prêmio é um castigo. Ainda ouvimos por aí. Então, isso com certeza afasta os leitores. Como se fosse um ambiente intocável. E não pode ser assim. Aqui em São Paulo tem um exemplo, a Biblioteca Mário de Andrade, bem no centro da capital paulista aqui, está com o projeto de abrir ao público aos finais de semana e de madrugada. Justamente para incentivar as pessoas a buscarem um livro, e não ter desculpa nenhuma, O que você faz um sábado? Claro, A galera vai pra balada também, Mas uma outra oportunidade. O que você faz um sábado à noite, das 11 horas até as 7 horas da manhã do domingo, Vai pra biblioteca, é uma diversão diferente que vai te acrescentar valores. Não é incrível isso, Maria? E como você estava falando nos projetos, além do que o Rafael falou na biblioteca, tem esses projetos que você deixa hoje o livro num táxi e a pessoa pega ou se você deixa o livro no metrô, a pessoa pega. Mesmo. Pois é, hoje estamos com esse projeto em Guarulhos, Então as empresas de ônibus, são 8 linhas de ônibus de Guarulhos, ônibus municipais. Essas linhas temos lá os livros à disposição do público. Então nas poltronas, no início da viagem, são colocados alguns livros. Com uma etiqueta formando que a pessoa, depois da leitura, ela deixa esse livro em outros locais para que outras pessoas também leiam.
Então são livros de crônicas, o infantil sugerindo a pessoa que leia com o seu filho, né? Leia junto com o seu filho e depois da leitura, deixa o livro para que outras pessoas leiam também. É uma grande possibilidade de compartilhar. Interessantíssimo isso, porque a pessoa às vezes vê um livro ali, puxa esse livro, dá uma folheada e se um texto for interessante, ela vai continuar a leitura daquela história. É verdade, né? pode levar. Pode levar. Isso né? É bacana. Isso. O livro de crônica é interessante para isso. São histórias curtas, abordando o cotidiano, como é o estilo que eu escrevo, né, abordando o cotidiano, uma história gostosa que a pessoa vai até o final e aí quer ler a seguinte. Então algumas pessoas, por exemplo, falam, olha lá, hoje tal, você não me deixou dormir, que eu comecei o seu livro e não consegui parar, o que é ótimo. Incrível. Muita gente não sabe que horas ler, porque eu já ouvi assim... se eu leio antes de dormir, eu durmo. Né? Eu acabo dormindo com o livro porque me dá sono. Né? Mães que não leem junto com os filhos e acabam não desenvolvendo. Tem vários fatores aí que as pessoas falam assim, eu não sei ler, ou não sabe como ler. Tem alguma fórmula, é isso? Pois é, às vezes eu tenho o projeto A Caravana da Leitura, que é um projeto que vende meus livros com um valor simbólico de R$2 em praças públicas. Então eu tenho 28 livros publicados e esses livros são vendidos nessa caravana por um valor simbólico. Sim. E algumas pessoas compram para os seus filhos, sabe da importância da leitura, compram o livro para o seu filho e nós falamos, leve também para você um livro. Então ela, não, mas eu não gosto de ler. Não, mas esse livro é feito para isso, para as pessoas que não gostam de ler, aprender a gostar, né? Descobrir o prazer da leitura. E a pessoa acaba levando e depois responde, às vezes, por e-mail, dizendo, olha, você tinha razão, levei e comecei a gostar, estou lendo outros livros. Então é importante isso, fazer uma leitura, incentivar um livro do cotidiano, né, para que as pessoas descubram ali e dizer, poxa, legal, gostei disso, o que é que eu gosto? Então eu sempre digo aos professores também, é importante você colocar na mão do aluno, não um livro, professor, que você gostaria que ele lesse, mas sim um livro que ele gostaria de ler. Então eu preciso fazer essa grande descoberta. Olha, então eu vou compartilhar com vocês o que eu já falei com os dois aqui nos bastidores, né? Eu odiava ler por obrigação. Justamente quando a professora chegava pra gente e falava assim, ó, daqui 2 meses vai ter prova do tal livro. Vocês têm que ler esse livro. Era horrível isso. Eu até confessei aqui que a primeira vez que eu li Dom Casmurro, né, que é um clássico da literatura brasileira, né, eu odiei o livro, não gostei da história, né, eu tinha lá meus 14 anos de idade. Aos 22, 23 anos, né, aí eu fui reler novamente a obra para entender todo esse processo. Assisti teatro, acabei assistindo o filme, né, para realmente uma integração. Era interessante quando a professora deixava pra gente livre, vá para a biblioteca, pegue um livro do seu gosto. Aí era diferente, você viajava realmente naquela leitura. E eu tenho muito dó hoje dos jovens, né, que são obrigados, vão lá prestar o vestibular e tem aquele calhamaço de livros para ler, são obrigados até praticamente decorar o estilo de cada personagem, porque vai cair no vestibular, vai cair no Enem, né? É diferente ler por obrigação e ler por prazer, né, Laia? Por exemplo, nós sentimos uma grande diferença quando tem que desenvolver um texto, né, a pessoa que lê. Né? Então, quando nós estamos conversando com um garoto na escola, você tem essa percepção, sabendo, esse garoto é leitor, porque ele sabe conduzir uma Inclusive conversa. Notícia, né? Notícia. A redação desse ano foi o abuso contra a mulher, não é verdade? Exato. Então, quer dizer, aquele que consegue, tem essa leitura, ele tem essa facilidade de escrever também, né? Então, um dos nossos projetos, o Ler é Bom Experimente, aplicado em escolas públicas, o aluno ele recebe os livros, todos os alunos recebem um livro, ele faz a leitura, desenvolve várias atividades, adaptação do texto para o teatro, várias situações, discussão do texto com o seu colega e depois ele desenvolve texto também baseado em uma das crônicas que ele mais gostou. Então eu vejo a perfeição, a leitura que ele tem, a profundidade da leitura. Ele tem que conhecer bem o seu personagem. É uma sequência de fatos, uma é isso que você propõe. Exatamente. Então ele tem que ler com profundidade porque ele vai desenvolver um texto a partir daquela leitura. Então ele precisa conhecer bem o personagem, característica do personagem, todo para conduzir e fazer uma nova história com aquele personagem. Interessantíssimo. E o que o Laerte faz, eu já dei uma folhadinha nos livros aqui, ele acaba publicando a história desses jovens leitores. Legal. É um incentivo, né? É um despertar de um talento que pode estar lá encoberto, pode estar lá escondido e que a própria professora, por falta de didática, acaba não desenvolvendo, né? E o Laé vem justamente para mostrar essa nova realidade. Perfeito, tranquilo. Eu tenho pessoas, alguns que são jornalistas, outras pessoas que foram descobertas através disso. Ilustradores também, descobertos através de um projeto desse de leitura. Ele diz, poxa, é legal, gostei de fazer isso. E o professor, e aí começa a levar textos para o professor ver, né? Algumas escolas participam anualmente desse projeto, né? Então é uma coisa fantástica. E imagine a alegria de um garoto ver
Em novembro nós faremos o lançamento, o 7º livro publicado já de alunos. Já desse trabalho. Desse trabalho. Então tem um texto meu e às vezes de algum outro autor, já do Pedro Bandeira, de alguns outros autores, um texto de outro autor. Pedro Bandeira, e também, e também desses alunos. Quer dizer, imagine a alegria do aluno ver um texto dele publicado em um livro para outros colegas e esse livro é utilizado em outros projetos de leitura. Aliás, Laia, você citou Pedro Bandeira aqui, né? A gente sabe que no passado nós tivemos uma safra de escritores gigantescos, né? Inclusive, são os autores dos grandes clássicos, né? Por exemplo, Machado de Assis, Clarice Lispector, Monteiro Lobato, né? Com o passar do tempo, parece que a gente perdeu justamente essa gama de cultivar esses grandes personagens, esses grandes autores. Hoje a gente lembra de Pedro Bandeira, lembra de Paulo Coelho, que faz sucesso internacional, né? Perfeito. Mas falta incentivo, falta espaço na mídia, inclusive, para esses Porque grandes os escritores nomes, não né? sobrevivem, né? Exatamente. Sim, sem dúvida, né? Nós temos bons autores, né? E nós precisamos, quer dizer, por exemplo, Pedro Bandeira, Loyola e tal, muitos autores que são utilizados em escolas. Tá né? certo. Mas desconhecidos às vezes do público, né? Do público. Então nós precisamos sim fazer um grande trabalho para fazer, porque nós temos bons autores nacionais, né? Eu conheço nos meus projetos, converso com muitas pessoas que também escrevem, têm publicados, bons autores e que precisam realmente ser divulgados pela mídia. A gente vai em feira de livros, né? A gente vê muito os best-sellers internacionais fazendo sucesso, né? Não é, Maria? Filme de livro. Filme de livro. Livro de filme, Livro de desculpa. filme. Livro de filme faz muito exato. sucesso. Eu queria ler um pedacinho da Sofia, né? Ser solidário é 10. Ó, eu já sei que essa história da Sofia é baseada na história real dessa menininha. Né? Chamava Sofia? A Sofia, na verdade, a Sofia, que teve uma história, infelizmente, faleceu há pouco tempo, né? Um mês, aí cerca de um mês. A Sofia fez aquela grande campanha de arrecadação para fazer a cirurgia nos Estados Unidos e tal, né? E ela vem aí aqui como personagem desse livro, junto com os outros personagens das minhas histórias. Olha, né? eu mesma, desde novinha, recebi a ajuda de muitas pessoas, muitas mesmo. O que fez eu, a minha mãe e meu pai sermos fortes e assim sorrirmos para a vida, mesmo nos momentos mais difíceis. Ajuda espontânea, orações, uma palavra amiga ou um ato de carinho são atitudes que fazem a gente ver que não estamos sozinhos na luta, que outras pessoas estão juntas e torcem por nós. Isso só faz bem a quem dá e a quem recebe. Vocês vão perceber isso. Ai, que bonito. É muito bonito. Emociona, Muito bonito. emociona. E o Rafael já tem o que falar aí, né, Rafael? Olha, Laia, primeiro eu quero agradecer a tua presença, a tua participação. Tá o site aí, ó, projetosdeleitura.com.br, para que você possa conhecer mais sobre esse trabalho e, quem sabe, inclusive, levar também para a sua cidade, né? Fazer um país de leitores não basta simplesmente você jogar o livro, colocar o livro na mão de uma pessoa. Interaja com ele, né? Faça ele descobrir que aqui dentro, nessas páginas, existe um mundo. E um mundo que pode transformar o nosso próprio mundo. Tá aí, ó. Laé, parabéns. Isso Obrigada, é incrível. Obrigada Obrigado, mesmo. obrigado. E da mesma forma que nós contamos... Obrigado, Laé.